Marcos Lopes. Alô, amigos do futebol, estamos chegando. Noite de sexta-feira, começando mais um Em Campo com o Barba. E hoje, uma convidada especialíssima. Andréia Freitas, jornalista, minha companheira de arena, eu acho que ao longo de 5, 6 anos, mais ou menos, hoje, diretora de jornalismo do Grupo Dial, da 98, da Jovem Pan Natal. Seja muito bem-vinda, Andréia. Estava com saudade dessa dupla, viu? Eu também, meu amigo. Seja muito bem-vinda mesmo. Que bom estar aqui, que bom estar com a Marcos Lopes TV. Fiquei muito feliz com o seu projeto, muito orgulhosa, né? Acompanhei um pouco esse sonho, né? Eu sempre vi o quanto você é um cara inovador, que você não fica naquela mesmice, está sempre pensando em algo novo. E você conseguiu inovar mais uma vez, apesar de ser um comentarista já que tem uma credibilidade, assim, não tem nem ninguém para concorrer assim contigo, e ver o quanto você cresceu é muito legal, amigo. Muito obrigado, legal, André. muito legal mesmo. Eu tenho uma vaga ainda aqui na nossa... Não, pô, tô falando sério, pô. Eu tenho uma vaga aqui na nossa equipe ainda para colocar uma jornalista. É mesmo? Não acredito. Ainda tem uma vaga. Tem uma vaga. Isso aqui não vai deixar de ser um teste. André, mas a gente conviveu, a gente estava olhando aqui há pouco tempo. O Arena começou, eu comecei o Arena com a Cláudia, não é? Com a Claudinha. Gente, figuraça também a Cláudia. Aí depois a Cláudia saiu do Arena, veio outra profissional. Aí depois você chegou em 2000 e... Em 2000, e peraí que eu tenho que ver minhas datas aqui, foi em 2015. 2015 eu fui para o esporte, né? Em 2016, aí eu fui para assumir mesmo o Arena, porque eu fui para a TV Ponta Negra no finalzinho de 2014, né? Foi meu segundo filho, já tinha meu segundo filho, ele nasceu em 2014, e aí eu voltei para a TV. E aí fui convidada, recebi o convite para ir para a TV Ponta Negra, né? Comecei num programa no Tudo de Bom, né? Depois fui para o Jornal do Dia como repórter. E aí, por uma questão de logística, para me ajudar na minha casa, né? Por causa da escola das crianças, surgiu uma vaga como repórter do programa esportivo que tinha, né? O Arena. E aí eu meio que me candidatei, sem saber nada, né? Assim, muita gente me pergunta assim: André, você já acompanhava o futebol? Eu gostava, né? Porque eu sou flamenguista, então eu acompanhava mais as questões do Flamengo, gosto muito do time, tenho uma relação com ele, né? Que eu sou carioca, mas eu tive que aprender tudo naquele início, né? E foi uma experiência incrível, foi muito rico para mim e adorei, gostei, assim, eu respirava futebol ao seu lado, né? Tipo assim, mestre, você me ajudou muito, eu sou muito grata, né? Mesmo nos dias ruins, né? A gente vai falar dos dias ruins. Mas, né, a gente teve sempre muito respeito e eu admiro muito o seu trabalho. E foi isso, assim, eu fui aprendendo na marra ali, lendo muito. Eu lembro que você me deu até um livro falando sobre as normas do futebol, né, da CBF. Isso. E aí eu fui ler e você sempre dizia: André, veja isso, veja aquilo, procure assim. E eu realmente ia aprendendo, tive bons colegas, assim. Porque quando a gente é repórter, né, a gente está muito na rua, então nos CTs, nos centros de treinamento, eu fui muito acolhida pelos meus colegas repórteres, então assim, sou muito grata. Tive alguns probleminhas, né, óbvio, normal, né, desse início. Com colegas? Não, com colegas não. Uma vez eu levei um fora de um treinador. De quem foi? Foi Roberto Fernandes. Ah, é? Foi. Roberto Fernandes. Não estava num dia bom, né? Ele estava treinando o América e eu fiz uma pergunta. Eu lembro que eu perguntei pelo Adriano Pardal. Sim. E aí ele meio que me deu um fora. Tipo assim, você tá vendo o Adriano Pardal aqui?
Você tá perguntando por ele, mas você tá vendo. E só que assim, era meu segundo dia, né? Eu fui com aquela pauta, meio que seguindo, né? Seguindo a pauta. Sem, né? Aí ele me deu um fora na frente de todo mundo. Naquele momento eu falei assim, ai meu Deus do céu. Não quero mais. Eu não sei se eu quero voltar, não. Mas aí depois eu lembro que, acho que até Canidé, que era assessor do América, Isso. Canidé veio conversar comigo e me falou assim, ó, calma, ele não tá num dia muito legal. Mas geralmente ele não é assim e tudo, enfim. E eu não lembro se eu encontrei depois com o Roberto Fernandes e falei isso para ele, eu não tenho certeza, mas depois uma vez a gente conversando, eu acho que eu cheguei a... Eu acho que deve ter, não sei se tu falou, mas encontrou várias vezes com ele, inclusive na Arena, né? Encontrei com ele na Arena e depois ele super simpático, a gente conversou e tudo, e eu não lembro exatamente se eu contei sobre esse fato, mas assim, foi porque assim, eu fiquei paralisada ali naquela hora e estava todo mundo. Mas aí, como eu falei, os colegas sempre foram muito parceiros. Então, todo mundo depois fez, não, relaxa, calma, é assim mesmo. É normal, viu? Aqui todo mundo já levou fora treinador chateado. O América não estava numa fase muito boa. Não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas existia uma expectativa pelo Adriano Pardal, né, para que ele estreasse, mas ele estava em tratamento, estava em transição, algo mais ou menos assim. O futebol tem muito disso, né, Andréia? Porque ele está muito na pele e o treinador está sempre pressionado. E aí ele acaba achando ele escolhe alguém para estourar. E a escolhida da vez, a bola da vez, foi Andréia Freitas. Mas faz parte, assim. Depois você fica calejado. Mas tu nunca encontrou assim dificuldade, André, pelo fato de ser mulher no futebol? Marcos, assim... Porque aqui são poucas profissionais, eram menos ainda quando tu começou, eu estava, né? Dizer que eu nunca senti dificuldade, eu senti sim, mas eu nunca deixei que isso fosse maior do que a minha vontade de estar ali e o meu profissionalismo. E eu acho que, às vezes, a gente se pega muito no que não é tão importante. E por que eu digo isso? Porque, sim, existia um pouco daquela questão de olhar, mas ela é mulher, ela não entende, né? Por mais que eu estudasse, por mais que eu tivesse sempre assim apta mesmo para estar naquela função, né? Eu cheguei, mas eu me dediquei muito e eu sei que eu tinha conhecimento por ser mulher e por não ser algo cultural, né? Cultural porque o menino ele ganha uma bola, a menina ganha uma boneca. Então, hoje as coisas até estão um pouco tão diferentes, mas culturalmente o menino já começa desde cedo a aprender sobre futebol e a menina não se interessa. Então, é algo que às vezes você via quando eu comentava alguma coisa, era como se não fosse tão levado a sério quando um colega meu, homem, comentava, entendeu? Então, se eu falasse de alguma situação, a pessoa... mas aí o outro comentava, aí olhava de uma forma diferente. Então, isso é que realmente eu sentia. Mas, como eu falei, eu não deixei que isso fosse maior. Então, assim, eu estudava mais, eu me dedicava mais, eu procurava estar ciente de tudo. E, como eu falei, eu tinha muito apoio dos meus colegas. Você sempre teve um carinho muito grande, um respeito muito grande, assim, por mim, profissionalmente. Eu sempre tirava dúvidas com você, né? Todos os dias. A gente sentava do lado, né? Nossa mesa do lado. Então, quando eu tinha dúvidas, eu geralmente perguntava para alguém. Eu me lembro quando começou o Arena, ainda com a Cláudia, aí a gente tinha muita dificuldade, porque era o começo, né? Não tinha nada, era aquela mesinha redondinha, os dois em pé ali, 10 minutos. E depois, André, com a tua chegada, o Arena ganhou uma nova dinâmica, não é? Eu acho não, eu tenho a mais absoluta convicção, muito mais por você do que por mim, mas a gente formou a melhor dupla da história do Arena. Pode dividir, a TV Ponta Negra pode dividir o Arena antes e depois da gente. Sem falsa modéstia. Pode dividir antes e depois da nossa dupla. Porque até hoje, quando me encontro, quando é que volta o Arena? Quando é que volta a Andréia? Por que a Andréia não está lá com você? Sabe? E aonde eu ia, as pessoas perguntavam por você, né? Em todo lugar. Não vou me comprometer a dizer que foi a melhor dupla para a gente não ter problema, mas eu acho, nós tivemos uma relação muito forte e era muito natural,
né? Assim, as pessoas perguntavam às vezes, o Marcos estava bravo naquele dia, ou não, você. Então, assim, as pessoas tinham essa curiosidade de saber, ele é bravo mesmo? E como é que você aguenta assim? Porque parece que ele. E era muito natural. Mas não era nada ensaiado, era aquilo era ali mesmo na hora. exatamente, era naquela hora, quando eu comentava alguma coisa, que você era contrário ao que eu falava. Super normal, e eu achava o máximo, assim. A gente teve um tempo muito bom, eu sinto muita saudade do Arena, daquele formato, daquele momento, de como as pessoas chegavam até a gente, de como nós levávamos o esporte como um todo. Poxa, a gente falava sobre todos os times, quanto a gente valorizava o Rio Grande do Norte. Minutos? Não, a gente chegou até 20 minutos, né? A gente chegou até 20 minutos de programa, e era muito conteúdo. Nós pautávamos, né, todo o jornalismo potiguar. As pessoas começavam a escrever depois do Arena, né, nos portais. As pessoas ouviam, quem gostava de esporte ouvia o Arena e depois repercutia. Então, assim, isso era muito legal. E aí você chegou a fazer Copa do Nordeste? Fiz Copa do... para o SBT, para a TV isso. Ponta Negra, não é? Fiz. No campo, aquela história toda. Agora, André, assim, a gente relembrando assim, fatos marcantes do Arena. Por exemplo, a frigideira. A frigideira, eu não consegui mais fazer a frigideira. Eu tentei fazer a frigideira quando eu fui para 98, inicialmente fazendo a frigideira com ela na mão. Aí, acho que foi ideia da Dani. Não, vamos fazer uma frigideira virtual e tal, e coisa. Não deu. Não deu. Tentei voltar com a frigideira na minha volta para o Arena, mas também não deu. Porque eu não tinha mais a Márcia de Windsor para ficar com pena do jogador que ia para a frigideira. E você sabe que a frigideira, né, eu sempre fui contra a frigideira, quero deixar bem claro. Né? Mas depois eu vou contar uma história aqui. Não tem história para contar, não. Eu vou derrubar essa historinha da Andréia aqui. Não, eu sempre fui contra a frigideira, eu sempre dizia o seguinte, olha, não é justo a gente colocar... É assim, Marcos, não vem não com essa história. A verdade é que quando você trouxe essa história da frigideira, eu falei, tá bom, a gente vai falar do jogador que foi ruim e o jogador que foi bem, né? Isso. Aí eu queria o jogador destaque, né? Aí você ficou me enrolando. Não, depois a gente vê o nome. Não, depois a gente inventa, né? E a frigideira começou e toda a vida eu falava, tá, mas e quem foi bem? Você não vai falar nada? E aí... Marcos foi me enrolando, porque em todo lugar tinha o craque, o que foi ruim e o bom. Mas no Arena só tinha a frigideira. E aí a frigideira, o reflexo da frigideira, era pesado, né? Principalmente para os repórteres que iam cobrir o campo, né? Que ficavam chateados. Eu não vou a coletiva. Tu não aparecia, você não aparecia. Então a gente, quando eu ia cobrir jogo, no fim de semana, e o jogador que ia para a coletiva era justamente aquele que tinha ido para a frigideira, era uma cara feia para mim, sabe assim? Então, realmente, mas pegou, né? Foi muito legal. Foi massa demais a frigideira. Eu nunca escolhi ninguém para ir para a frigideira, nunca opinei sobre o nome da pessoa que ia para a frigideira. Eu nem sabia. Eu chegava a botar 3 opções. Eu botava 3 opções. A, opção B, opção C. E era eu que escolhia, por acaso. Andréia, veja aqui. Era. Aí ela dizia, não sei. Ai, Marcos, eu digo, pega esse aqui. Eu digo, não, eu vou botar esse aqui. Eu nunca aí ela dizia, opinei. mas esse aí não, esse aí fez aquela, lembra daquela jogada que agora esse aqui não fez nada, bota esse aqui. Nunca opinei, ficava morrendo de dó, pena. Eu falei assim, caramba, Marcos Lopes, dá mais uma chance. Mas teve um jogador que veio me agradecer. Dava chance, eu lembro. Lembra quem foi o jogador? Que o tio dele veio agradecer e falar pra você. Matheus Matias. Que depois que foi pra frigideira começou a fazer gol, voltou a fazer gol. A frigideira era didática. Era didática, a gente falava. Entendeu? Mas às vezes você pegava pesado. Mas era só pra aprender, tem que ser... a terapia do choque. Mas até hoje tem gente que pergunta pra mim da frigideira. Eu tenho saudade. Eu falo, não tenho nada a ver com isso. Era um tempo bom. Assinado por Marcos Lopes. E como é que foi essa guinada, André, aí na tua vida? Aí tu sai do jornalismo esportivo, aí daqui a pouco aparece, e não tinha feito rádio, aí daqui a pouco aparece no rádio. E aí foi picada
Pelo rádio. Pelo rádio, não é? Eu sempre te dizia que o rádio é diferente de tudo. É diferente mesmo. É apaixonante sobre todos os aspectos. Eu saí do Arena porque eu me mudei, né? Mudei. Fui morar em outra cidade, fui morar em João Pessoa e acabei tendo que deixar a TV Ponta Negra e deixei o Arena. E aí, quando eu voltei o ano passado, né? Então, quando eu voltei querendo fazer algo diferente, na verdade, né? Eu falei assim, eu fiquei muito presa ao esporte. E aí eu pensei assim, não, vou fazer alguma coisa, vou pensar em alguma coisa diferente para ver, né, esse outro lado. Voltar a fazer jornalismo, né? Assim, fora do jornalismo esportivo, né? Porque eu já tinha atuado. Eu já tenho 20 anos, né, de profissão. Mas, e já passei por todas as editorias, né? Tudo que você imaginar aí, eu já fiz e trabalhei. Polícia também? Já fiz polícia, política. Polícia aqui na TV, né? Isso, fiz séries em outras emissoras também, séries de reportagens policiais, então eu fiz muita coisa. E agora, nunca tinha trabalhado no rádio. Eu tive uma experiência no rádio ainda na 95 FM, quando eu estava já para ir para João Pessoa, né, que foram uns 3 meses rápido, mas naquele momento eu falei assim, não, então essa experiência... eu quero continuar, eu quero aprender mais sobre isso. E aí, quando eu voltei aqui para Natal, entre as opções, entre os convites que foram surgindo, veio a 98, veio a primeira Jovem Pan Natal, que ela faz parte do grupo Dial Natal, para apresentar o Jornal da Manhã. E aí eu falei, pô, é isso, vou nesse novo momento. Levantar cedinho. Nossa, agora cedo, viu? É bem cedo. E aí foi um desafio. Mas é bom. Mas assim, foi muito legal. E aí hoje eu faço parte, né? Assumi há 2 semanas a gerência de jornalismo do Grupo Dial Natal, que inclui a Jovem Pan Natal e a 98 FM. Totalmente diferente do que eu já tinha feito, né? Totalmente diferente. Mas tem sido uma experiência muito boa, né? Muito prazerosa, porque eu estou aprendendo sobre gestão de pessoas, né? Porque tem uma equipe, é diferente, né? Quando você está à frente, você tem que ser responsável por tudo. Mas, assim, agradeço muito, né, ao grupo Dial pela oportunidade que está me dando, né, para um desafio. Isso o Felinto é um cara muito acessível, muito parceiro, que nos recebe, que conversa, a gente conversa muito, né, sobre tudo, e a equipe é muito boa, né, então a gente vem desenvolvendo um trabalho em prol do jornalismo e a tendência é essa. Tô bem feliz, assim, com esse novo desafio. Eu disse outro dia, eu não gosto muito de dar entrevista, sabe? Mas eu fui convidado para um podcast do Rubinho e eu disse que nesses 28 anos que eu estou aqui em Natal, 97, 27 anos, vai para 28, não é isso? 97, 27, eu trabalhei com 2 grandes figuras, 2 grandes executivos de rádio aqui. O Ricardo Alves, eu trabalhei 20 e tantos anos com ele, sob o comando dele na Rádio Cabugi, depois Rádio Globo Tribuna, e depois com o Felinto. Um período, eu acho que de 2 ou 3 anos, imagino eu. Então você está numa casa top de linha, realmente muito boa, e vai crescer muito. Muda muito, né, Andréia, da televisão para o rádio, né? Linguagem. Muda muito. A linguagem, o improviso, né, que você tem que ser rápido, porque eu apresento. Inclusive, eu apresento hoje o 12 em Ponto, que você começou no 12 em Ponto. Comecei o 12 em Ponto com a Michele Rincon e com a Ana Karina. Ana Karina continua comigo lá na bancada. Já é sócia. Pois é. Então, assim, eu apresento o 12 em Ponto. Eu saí do Jornal da Manhã agora, né? Recentemente eu saí, porque não dava. Era muito tempo para assumir, era muita coisa. Então, eu saí do Jornal da Manhã e continuei com o 12 em Ponto. Então, hoje eu estou no 12 em Ponto, apresento junto com Túlio Lemos e Ana Karina Castro. E aí eu lembrei que você que começou com o projeto, né? Foi, exatamente. Aí logo em seguida veio a pandemia. Mas era a Michele, a Ana e eu. Inicialmente eu apresentando com elas. Aí depois houve uma remodelação, eu fiquei fazendo o quadro do futebol dentro do 12 em Ponto. Dentro do 12 em Ponto. Foi um programa inovador também lançado ali pela 98. E aí a gente vai caminhando, tocando esse projeto aqui agora para falar de futebol, misturar, usar o YouTube, né? É uma ferramenta que
Hoje a gente tem essa multiplataforma, né? A gente tem as possibilidades. Lá no 98 a gente trabalha muito isso, né? Os programas, eles são passados para o YouTube, né? Hoje as pessoas, elas estão mais acostumadas, elas escolhem o que elas querem, né? Antes a gente estava muito com a TV aberta e você se adaptava ao que estava a TV aberta te proporcionando. Hoje não, você escolhe, né, a hora que você quer ver, tem essa facilidade, né? Um público mais seleto. E aí, como esporte, né? A gente sabe que a pessoa que gosta de esporte, ela é muito fiel, né? Então, assim, você tem o seu público, né? Fiel ali, que está sempre ligado com você, está nas suas redes sociais, e você consegue alcançar todo mundo. Então, isso é muito interessante. O rádio, que muita gente achava que ia se perder, né? Nesse novo momento, a tecnologia vem aí, o rádio vai ficar esquecido. Pelo contrário, o rádio se adaptou e vem inovando cada vez mais. Eu acompanhei vários momentos do rádio, não é? Quando acabou o rádio AM, agora vai acabar o rádio. A FM agora vai acabar. Não acabou. A FM se moldou à programação do AM, com mais qualidade de som. Aí veio a internet, pronto, então agora vai acabar. Agora o rádio vai acabar porque ninguém mais vai comprar pilha para ouvir um rádio de pilha. E os caras continuam ouvindo o rádio de pilha no estádio de futebol. Não é? Veio o YouTube. O rádio vai se moldando a toda a tecnologia. Ele é mutante demais. E vai crescendo cada vez mais. O rádio ele é um veículo que se adapta muito bem a tudo. E assim, você está no carro, o rádio se adaptou. Antes nós não tínhamos muito programas jornalísticos, não tínhamos o hábito de ouvir no rádio as informações. Existiam emissoras específicas, né, que a gente ouvia quando queria ouvir informação. E hoje em dia a gente já se acostumou a ouvir notícia, até às vezes mais do que música, né? Você fica lá tentando sintonizar onde está passando notícia para você estar informado sobre trânsito, para você aproveitar aquele tempo que você está no trânsito para alguma informação importante, para ouvir um comentário, né, do jogo. Então, assim, é incrível como o rádio ele se reinventa e como ele é apaixonado. Bem que você disse, né? Quando você vai para o rádio, você vai... Não tem como. E veja, André, que, por exemplo, hoje a gente tem os dados aqui do projeto, por exemplo, eu vejo muito o cara que diz assim, olha, eu era menino e eu ouvia você com meu pai na Rádio Cabugi. Ele hoje está aqui no YouTube com o filho dele, quer dizer, já está com... Exato. Entendeu? Já é a segunda geração que está me acompanhando nesse tempo. E o público de mais idade também migrou para o YouTube. É um dado impressionante. A faixa etária que a nossa programação atinge, das 18 às 21, de segunda a sexta. Ela pega uma faixa etária mais alta, daquela pessoa de um pouco mais de idade, que a gente diz, não, mas esse não vai se adaptar. Se adapta, porque ele está com a televisão dele em casa. Exato. Ninguém mais assiste TV aberta, né? Então, e aí tem aquela curiosidade antes, né? Quando o rádio não era, você não via, né? A voz, né? Você criava uma relação até afetiva, assim, com aquela voz, a voz do Marcos Lopes, você tinha aquela curiosidade de conhecer, de saber, né? Porque se o cara não falasse no tempo do rádio, se o cara não tivesse falando, tu estava fazendo tuas compras aí, do outro lado da prateleira, tu ouvia a voz, epa, essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Eu vou espiar para ver como é que é. Uma vez aconteceu um caso muito engraçado no rádio, numa emissora no oeste de Santa Catarina. Eu trabalhei um período muito pequeno lá e tinha um cara que era líder de audiência, sabe? Itamiro Barbosa, conhecido como Biluca. Como a gente está no YouTube, eu não sei o que é feito do Biluca, nunca mais vi, nunca mais ouvi, se alguém souber. E ele fazia um programa à noite, que era como era o nome? Discoteca do Povo. Uma voz linda. Romântica, uma voz romântica. E a gente estava tudo assim na recepção da rádio e era uma cidade assim de colonização alemã, polonesa. Aí chegou uma loira, alta, linda, e disse, eu vim falar com o Biluca. Tá. Aí a recepcionista foi chamar o Biluca, ele demorou um pouquinho. Aí veio o Biluca. E aí, como era o Biluca? Ele disse, boa noite. Ele disse, boa noite. Ela disse, boa noite, eu quero falar com o Biluca.
Ele disse, sou eu. Ela não disse nada. Ela virou as costas e foi embora. E saiu. Por quê? Porque o Biluca, ele era baixinho, ele era um pouco mais cheinho, ele era careca, com rabo de cavalo, sabe? As pessoas idealizavam. Ela idealizou talvez um Brad Pitt. Ela deve ter idealizado um Brad Pitt, o que era normal no rádio, né? O que era normal no rádio. Entendeu? O que era normal no rádio. Então, talvez o YouTube tenha quebrado um pouquinho dessa magia. Dessa magia, que agora a pessoa conhece, a pessoa sabe quem é. Não é? Foi o caso quando eu fui para a TV Ponta Negra. Pouquíssimas pessoas me conheciam, né? Aí na TV Ponta Negra e o público da TV Ponta Negra, né, Andréia? A gente não pode andar na rua. Exato. A gente era reconhecido, ainda, né? Mas reconhecido, as pessoas falavam, queriam sentar, pergunta de todo mundo me conta. Marcos Lopes é ABC ou América? Diz, mas fala, ele torce mais por quê? Pelo ABC ou América? Me conta. Eu falava, gente, nem eu sei. Até hoje, nem eu sei. Na verdade, eu sei que ele é Inter, né? Isso. Internacional. É o meu time do coração. Mas se há mais ABC ou mais América, eu falo sinceramente... Aqui eu sou os dois. Aqui exatamente. Tá certo. Eu acho que a gente dois. torce pelo futebol do Rio Grande do Norte, né? O que assim, quando a gente acabou desviando o assunto, o que é que assim, quando se fala de arena, Andréia, o que é que mais te lembra assim e dá saudade? Eu sinto saudade de tudo. Eu sinto saudade da gente ali, das discussões que eu digo assim, né? Contrário, você falando da galera e eu reclamando que não é bem assim, que você não pode ser tão incisivo, né? Quando você começava a falar dos jogadores. Né? Eu achava... Tu já me achava ranzinza, né? Mas você Eu agora piorei um pouquinho. Tá pior? Minha Nossa Senhora! Equipe Marcos Lopes. Mas mas a gente tinha uma relação tão legal que a gente já se conhecia. Que eu também sou chata, né? Eu também sou brava, quando né? A gente... o Dionísio Oteda aí espiando, ó. Dionísio Oteda aí espiando. Eu também sou chata, né? Quando a gente chegava na redação, a gente já sabia se um podia ou não brincar com o outro. Isso, incrível. Eu sempre conto, a gente tinha uma relação que a gente já se conhecia. Eu já sabia quando o Marcos Lopes não estava para papo nenhum. E quando ele chegava super de boa, né? E assim, eu também. Você era muito transparente, né? Então, eu assim, realmente. Eu acho que talvez isso seja um defeito que eu tenho. Eu acho. Mas sabe que às vezes a gente não pode ser tão transparente como a gente é. Isso, exatamente. Não pode. É verdade. As pessoas não estão preparadas para isso. Não, elas gostam às vezes que você esteja, oi, tudo bom? Né? E mesmo você não estando bem. Mas existia essa questão de eu já entender que você estava legal, ou que você não estava, mas assim, não atrapalhava, nunca atrapalhou o nosso relacionamento na hora do programa. Não. Nunca, assim. Você nunca me distratou, quando você brincava, a gente se respeitava muito, apesar de que muita gente falava assim, meu Deus do céu, mas ele falou aquilo, deu fora em você e tudo, mas eu não via, né, dessa forma, porque nós tínhamos uma relação muito boa, né? Então, assim... Era a sessão de fotos antes, era a sessão de fotos... O telefone aqui é carregado das fotos do Arena. Era só a sessão de fotos antes, durante e depois do Arena. Eu lembrei até de um fato curioso, que você começou a falar de um jogador, eu não lembro exatamente o nome, mas começou a falar que esse jogador estava muito gordo para estar em campo. E toda a vida você falou umas 3 vezes no comentário, dizendo, fulaninho tá gordo demais. Como é que um cara desse tá no ataque, não sei o que, pesado, não sei o que. E eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei no centro de treinamento. Quando eu cheguei, o cara levantou a camisa para mim. E aí disse assim, filma aqui, manda para Marcos Lopes, aqui. Aí
Botou, tirou. Gente, eu fiquei morta de vergonha, né? Eu falei, minha nossa, o que que o Marcos Lopes faz comigo? Vem aqui, seu teu gordo. Não, filma aqui pro cinegrafista. O cinegrafista querendo rir também, né? E eu assim, né? E eu saindo Quem era assim. esse diplomata, tu lembra? Eu não tô, eu tô com o nome dele na ponta da língua, mas ABC eu ou não tô. América? Era ABC. Mas eu lembro demais, Marcos, eu lembro demais. Vem aqui, seu teu gordo. E aí ele tava, ele não tava assim, gordo, né? Assim, mas como você, né, insistia com o cara e o cara não vinha fazendo gols. Eu não vou esquecer essa cena, mas assim, todo mundo olhou para mim. Quando eu entrei no CT Estrada, todo mundo olhou para mim. Eu falei, minha nossa senhora. Aí eu falei assim, coisas de Marcos Lopes. Esse era o reflexo que a gente tinha quando a gente chegava dos comentários dele. A galera olhava de cara feia. Era difícil ser repórter quando você vinha, né? Que você vinha calapada, né, na galera. Aí a gente chegava lá, então as pessoas queriam dar resposta pra gente. Mas era o que fazia a diferença. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Que ele tava no aquecimento, né? Então ele vinha assim no campo, aquecendo. Quando ele me viu. Isso foi que ano, André? Tu lembra? Não lembro, mas foi no ABC. Eu tô com o nome dele aqui na ponta da língua. Foi. Você dizer que ele estava gordo. Aí quando ele correu, assim que ele passou, ele correndo e levantou a camisa para mostrar, né, lá que estava bem, tudo, enfim, mas coisas que acontecem. Podia ter ido lá na TV levantar a camisa. Pois é, aí eu cheguei, eu falei assim, caramba, sobra para mim. E tinha gente que não queria ir lá dar entrevista, né? Não, tinha gente que quando sabia que era a gente, aí não falava, ou então soltava piada. Muito jogador soltando piada. A gente escutava muita piada. Então, assim, dependendo do que você comentava, aí a gente chegava no outro dia, aí os jogadores já estavam soltando aquela piadinha baseado nos comentários, né? Viu aí que teve fulaninho dizendo isso? Estão dizendo que eu não estou jogando nada. E aí eu já sabia que era para mim, né? E os colegas da imprensa começavam a rir. Aí fazia assim, isso é Marcos Lopes, né? Tá falando de Marcos, né? Aí eu falei, é de Marcos, nem prestei atenção. Assim, já meio que ignorando. Estão querendo lembrar o nome do jogador, poxa, agora. Mas era do ABC, ele não ficou tanto tempo no ABC, não. Eu não lembro se ele foi para o Remo depois, assim, depois de um tempo. É muito. Mas assim, pro Remo. Não tenho certeza, mas ele foi para algum time assim do norte depois. E você pegou muito no pé dele. Eu lembro que você falou pra caramba dele. Normal, né? Acostumada, né? Lembro de ter pegado. Isso acontecia com treinadores também, né? Também. Tinha alguns treinadores que eram meio chateados. Eu tive agora recentemente, teve um caso interessante. Esse ano do campeonato estadual, o ABC eliminado, fora da final do campeonato, eliminado pelo Santa Cruz, lá no Barretão, e o Marcelo Cabo ele veio para a entrevista coletiva embaixo da cabine. O Rodrigo Ferreira acabou a entrevista coletiva, já aqui no Marcos Lopes TV. Acabou a entrevista coletiva e eu fiz um comentário ao melhor estilo Arena, né? Tá. E tudo escuro no Barretão, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Aí o Rodrigo subiu, o Rodrigo disse, cara, o Cabo ficou aqui embaixo, balançando a cabeça, ouvindo teu comentário, balançando a cabeça, só saiu quando tu passou, quando eu passei pro estúdio, acho que era o Dionísio que estava fazendo o comentário final. Aí 2, 3 dias depois, o Rodrigo chamou o Cabo para um podcast. Aí ele foi, muito educado e tal, não falou nada, né? Mas, assim, a gente via que o cara fica... Ninguém gosta de ser criticado, né, André? Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta. E o futebol, eu me empolgo muito com o futebol. Tanto pelo lado positivo... Eu já mudei muito, eu já não estou mais tão... A não ser um caso assim, quando o cara diz uma bobagem tão grande, como disse o Cabo, o ABC eliminado da final do campeonato, ele dizendo, não, mas a gente perdeu o jogo, mas taticamente o nosso time foi muito bem. Cara, pálida, o que vai para a história? Jogar taticamente bem ou ganhar? Ou ser semifinalista do campeonato. Exato. Né? Então isso aí acaba, a gente acaba tendo que... O sangue dá uma
Mas uma aflição. a gente tinha um reflexo muito do que você falava, né? Assim, então era muito forte a sua palavra. Quando você falava de um jogador, você falava de um treinador, a gente via o quanto isso refletia, né, dentro dos centros de treinamento. Então, quanto que a sua palavra era forte. Então, assim, quando você elogiava um jogador, as pessoas já meio que olhavam diferente para ele. Quando você falava mal de um jogador, também era a mesma coisa. Então, assim, a sua história no futebol, para você ver assim, o peso que você tem dentro do futebol aqui do Rio Grande do Norte. E a gente tinha esse reflexo, né? Pô, o Marcos Lopes tá pegando pesado. Pô, pede para ele dar uma maneirada, não sei o quê. Então, aí a gente tinha essa noção. Falei, caramba, o que Marcos Lopes fala é levado muito a sério. Isso aí por exemplo, é um negócio que eu tenho. Eu sinceramente, o elogio ou a crítica, o cara me elogiar é bom, massageia o ego, me criticar. Mas assim, o que eu tenho, que para mim como diria o Magri, é imexível, é a credibilidade, sabe? E quando isso aí que acontece é fruto da credibilidade. Isso. Porque o cara sabe que quem está falando dele não é um cara que, não, pô, mas está falando, sei lá, porque sou eu que estou falando. Então, isso aí é um negócio que pesa muito. Por isso que eu era contra a frigideira. Não é que tu fosse contra a frigideira. Eu era contra a frigideira tu queria o quê, Andréia? Porque a frigideira... Os jogadores ficavam muito abalados psicologicamente logo após ir para a frigideira. Vamos aproveitar aqui, então, Andréia, para a gente fazer... Uma frigideira? Não, eu vou te perguntar um negócio que eu nunca perguntei antes. Tu queria o quê? Amor de Deus. Eu boto na frigideira o cara que jogou mal. Aí tu queria que eu botasse o quê? Que eu pegasse o cara que jogou bem e trouxesse ele para sentar aqui do lado? Não, mas eu acho que daria para ter criado um cara, tipo, o craque, não sei o quê. Isso é e aí muito o cara antigo. que foi para a frigideira, de repente, na outra semana ele foi bem, porque... Né? E estava em outra posição, entendeu? Aí eu elogiava. Eu digo, vocês lembram que semana passada esse cara foi... Viu como ele jogou bem? Viu como a frigideira... Agora tu queria o quê? Frigideira que eu didática. André queria que eu fizesse o seguinte, que eu levasse o cara que ela achasse... Quem ia escolher o cara, o craque, era ela. Ela ia escolher o cara e aí eu ia levar para o estúdio, dar um abraço nele e dizer, fica aqui, meu querido, fica aqui do meu lado sentado. Não, mas, por exemplo, teve uma vez que foi anunciado um goleiro. Aí ele começou a falar, um goleiro baixinho, eu falei, cara, não deu nem oportunidade para o cara. Já foi falar da altura do goleiro. Aí naquele dia, Leandro, não sei se você lembra, um goleiro que tinha chegado e você foi pequeno desse jeito. Mas aí, goleiro baixinho, a gente começava nessa coisa. Eu falava, que isso, Marcos Lopes? O cara é ágil. De repente tem uns saltos bons. É um gato. Né? Então, era muito, muito isso, né? Por isso que eu digo que sempre foi muito natural, né? A gente nunca combinou nada. Nunca combinou, nunca teve script assim. Às vezes eu nem sabia o que tinha sido... pautado para o Arena. A gente tinha um roteiro, né? E você ia comentar e realmente eu não sabia. Aí tinha gente lá na TV que dizia o pessoal ali, aquele pessoal da fofoca ali, dos bastidores, da técnica, do operacional, ali é um bando de fofoqueiro, né? É um bando de fofoqueiro. Aí quando eu saía, os caras diziam, rapaz... Tu saía primeiro, às vezes. Olha, Andréia passou por aqui chorando. Ela não aguentou. Aí Andréia passou chorando, não aguentou. Que é isso? Eu sentia pelos atletas, né? Eu ficava pensando E tu não pensa em voltar, não, Andréia, pro futebol? Não, no momento eu estou bem focada nesse projeto, mas o futebol eu gosto muito, né? Na Paraíba eu tive uma experiência também, né? Junto com o Nordeste FC, a gente tinha as transmissões da Copa do Nordeste, eu cobri Botafogo da Paraíba e o Campinense. Campinense, inclusive, que na época era o Ranielli. O Ranielli. Que está no Asa, foi o meu convidado da semana passada. Foi, então, eu fui, ele era o treinador do Campinense, ele conseguiu, inclusive, o Campinense teve uma ascensão muito boa, né, sob o comando do Ranielli, então a turma era bem satisfeita com ele lá. E cobri também o Náutico, quando o Náutico foi jogar na Paraíba,
né? Que o pessoal do Nordeste FC queria alguém que pudesse cobrir o Náutico, e aí eu fui para fazer esses jogos. Então foi uma experiência boa, né? De estar em outro estado, fazendo o que eu gostava, né? Que eu gosto muito, não é que eu não goste de fazer futebol, eu adoro fazer futebol. No momento, né, as oportunidades foram diferentes, eu queria realmente me arriscar em outra coisa, mas não significa que eu não volte, né? Eu adoro, tanto que eu tô aqui no Marcos Lopes TV, tá Olhe. vendo? Anote isso nas suas Anotem nas agendas suas eletrônicas. agendas eletrônicas ou convencionais, hein? Olhe que Andréa Freitas pode reaparecer aí no futebol. Será? Anotem aí. Porque não adianta, Andréia. E o futebol toma muito tempo. Futebol tu não tem final de semana. E final de semana tu tem. Isso é que pesa. Tu tem os meninos, não é? Aí eu tenho Davi, Tem a família, Arthur, Euri tem a Jansen, cachorra. tem a Nairobi, Né? a nossa cachorra. Então, assim, essa questão de quem trabalha com futebol é muito pesada. É muito pesado. Eu estou convidando o Marcos Lopes faz um tempão para ir na minha casa e eu não consigo. Ele já deu várias desculpas. O campeonato deu uma pausa, né? Deu. Já dá para ir. Dá para ir. Dá pra gente tá fazendo só a segunda divisão agora, mas é só jogo em sábado, mas dá para ir. Você e Angélica Hipólito, nós fomos a João mas Pessoa. foram a João Pessoa. Não, vocês realmente... Fomos a João Pessoa. Foi. 2 vezes. 2 vezes vocês foram lá em casa. Vamos sim, sem dúvida nenhuma. É muito legal. Tá é muito registrado. Tá registrado. Tá feliz? Tu está feliz? Tô feliz. Principalmente que estou de volta a Natal, né? Adoro essa cidade. Estou muito, muito, muito feliz. Pronta para os novos desafios. Nessa missão junto com o grupo Daio Natal. Mas a gente tem que se reinventar todo o tempo, né? E aí, o que vier, a gente está avaliando aí para seguir. Saudade do futebol, viu? Tenho saudade. Agora que eu estou aqui sentada, bateu mais saudade ainda. Mas tem acompanhado, Andréia? Tenho acompanhado menos. Não como antes, né? Assim, infelizmente os times mais uma vez, né, não foram bem, não foi uma boa temporada. A segunda divisão eu não tenho acompanhado. Times novos, né? QFC, Laguna. QFC, o Laguna já está há 2 anos, mas o QFC e o Rio Grande nasceram esse ano. SAFs também, não é? SAFs também é um momento diferente, mas isso é muito bom, né? Para o nosso futebol como um todo, né? Ver que outros times estão surgindo, empresas sérias, né? Pode grupos ser sérios. O renascimento, né? Exatamente. Pode ser o renascimento. A América e a ABC têm que se ligar, o ABC tem eleição, a América mudou o comando da SAF, então a gente tem que ver como é que vai ficar essa movimentação aí para 2025, não é? Para 2025. O Euri Jansen deve estar feliz com o Botafogo. Euri Jansen está muito feliz com o Botafogo, é porque o Botafogo, né? Ele deixa a galera feliz, depois ele decepciona um pouco. Felicidade. Ele vai até ali, quando o cara se anima. Quando se anima, ele é consciente. Eu já disse para ele, você é consciente, né? Assim, e aí lá em casa tem o Arthur também, o Arthur é botafoguense. Mas eu sempre explico para o meu filho, a felicidade do botafoguense, ela não dura tanto quanto a do flamenguista, mas é isso que você quer, então tá tudo bem. Aguente as consequências. Aguente as consequências, né? Ali, pois é, aí vem agora juntos. Libertadores, né? 50 anos esperando. Já fizeram um bolão aqui na resenha, o Márcio Saraiva, dizendo que ele disse que o Peñarol nem empatar com o Botafogo empata. É mesmo? Tá dando Botafogo. Não. Olha foi aí, isso que ele tá disse vendo? ou foi o contrário disso? Foi o contrário. Nossa. Foi o contrário. A galera não tá botando fé no Botafogo? Não. Foi Como o contrário. assim? Foi o contrário. O Botafogo ainda tá liderando o brasileiro, né? Tá como primeiro. Tá com o primeiro, né? Nesse momento, acho que sim. É porque tem isso, né? O momento muda muito rápido. Mas assim, tava como primeiro do Brasileirão. Porém, ano passado. Foi né? a SAF. Ano passado foi. Não fosse a SAF, o Botafogo estaria falido. Isso. Não fosse a SAF, o Ele Cruzeiro tá com um time estaria muito bom, falido. bem organizado. O Vasco estaria numa situação complicada, né? Isso. Então tem essa questão que a gente tem que avaliar isso aí também, a capacidade de investimento. Exato. Erra e acerta, mas tem que avaliar essa situação aí, sabe? E ver como é que vai ficar o nosso futebol. Exato. Esperar para ver. E você está feliz aqui também, né? Eu realizei um sonho de muitos anos. Nem imaginava fazer
da maneira que está feito. Porque a minha ideia era um projeto um pouco menor. E aí, quando a gente sentou, quando eu chamei o Dionísio para dentro desse projeto, que a gente começou a ver, pô, vamos fazer isso aqui? Eu acho que dá para fazer assim, dá para fazer... Vamos procurar um local para colocar e tal. Quando a gente, pô, vamos fazer na arena. E a única sala que tinha disponível na arena era essa aqui. Hoje tem ainda uma sala lá em cima. Hoje tem uma sala disponível, mas quis o destino que essa aqui estivesse disponível. E essa aqui caiu como uma luva para a gente, porque ela é a saída da zona mista. Perfeito. Quando acaba um jogo aqui com o América mandante, os jogadores saem dali e obrigatoriamente passam aqui pela frente. Então, o craque do jogo ele vem receber o troféu ao vivo aqui no estúdio. Ah, aqui tem o craque do jogo. Aqui tem o craque do jogo. Na Arena você não quis o craque do jogo, aqui mas tem você o craque trouxe, do jogo, né? e tem o baranga do jogo também. Tem o baranga. Tem o baranga também. Aí ele vem receber aqui. Bom saber. Ele vem receber aqui o troféu, sabe? Entendi. Então, isso aqui foi um negócio assim fora de sério. O Dionísio Oteda está por aí também. Então, essa sala aqui caiu como uma luva, sabe, André? Antes dos jogos a passagem para setor premium, passagem de dirigentes e tal. Quer dizer, fica todo mundo fala em primeira mão aqui. Muito legal. Foi realmente um negócio. Então, foi um projeto que eu tinha idealizado ele já há muitos anos, há bastante tempo, principalmente com o advento da pandemia, que é o negócio do cara ficar preso em casa só pensando. Eu havia idealizado um projeto como esse. Não deste tamanho, mas que fosse uma espécie de uma rádio, só com uma imagem mesmo de estúdio. Mas não, a gente conseguiu viabilizar A gente pegou uma agência de Recife que montou tudo isso para a gente. E o cara disse, olha, o caminho ao invés de fazer só uma rádio, vamos mudar. Vamos botar a Marcos Lopes TV. Se não for agora, vai ser amanhã. Entendeu? E a gente já conseguiu, com 7 meses, a gente tem 7 meses de projeto. Aqui a gente está desde junho. A gente conseguiu, nesses 7 meses, nós ganhamos, desde que a gente começou, a gente já está todas as resenhas, das 18 às 19, todas, acho que já 140 resenhas, talvez, a gente ganhou todas. Não tem uma que a gente tenha ficado em segundo. Da primeira até a de hoje, nós sempre lideramos, fomos a primeira colocada no horário, das 18 às 20, batendo, inclusive, programas que não são de futebol. Então, e futebol, de todos os jogos que nós transmitimos, do dia 18, 17 de março até hoje, a gente perdeu 2. Uhum. Os 2 primeiros, que a gente teve problema técnico. Depois que a gente engrenou tecnicamente, a gente liderou todos até o encerramento, e está liderando ainda. E agora começamos a fazer com imagem também o futsal, o Campeonato Estadual de Futsal, que a gente começou nas semifinais, fizemos as semifinais, e a final, que foi o América, foi campeão. Voltou esse ano também com o futsal. Muito legal. Então, e o livro? Vai ter parte 2? Eu acho que vai, tem tanta história. Tem muita história. E agora com a Marcos Lopes TV, né? Deve ter tem muita tanta coisa história. interessante. Por exemplo, no Transmitindo e Resenhando, que saiu primeiro, a gente não contou histórias do Arena. Isso. Então, A gente não contou histórias. Ele ficou mais centrado nas viagens que Dionísio Oteda e eu fizemos ao longo da carreira. Mas a gente tem a ideia de fazer uma segunda edição. Se bem que dá um trabalho danado. dá um trabalho, né? Mas é muito legal. Mas se não tiver trabalho também, né, André? Não Se tem vier graça. tudo fácil, Não tem graça. se não tiver um pouquinho de sofrimento, de aperreio, de perrengue, de sufoco. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Andréia Freitas, quero te agradecer demais ter aceito o meu convite. Mas muito mesmo, eu estou muito feliz de que você tenha vindo aqui. Primeiro, para pagar a visita, que eu já tinha te chamado. Verdade. Né? Para conhecer aqui a Casa do Barba. E essa casa aqui é tua, está aberta sempre, sempre, sempre.
viu? E desejar sucesso nessa tua nova empreitada aí no rádio, agora como colega de rádio. Pois é. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui, ver o seu projeto, né? Que eu sabia, que a gente conversava e que você falava, né? E eu vi o quanto você foi crescendo, começou com aquele podcast. Eu ainda fiz participações via eu lá de João Lá Pessoa, de João né? Pessoa, A gente depois fez algumas fiz aqui presenciais, presencialmente, né? lá Você... na Destar Podcast do Jean Isso. Rocha, que é um cara também fantástico, mandar um abraço para ele. Então, assim, é muito legal essa nossa relação, que foi além do programa, né? A gente criou uma relação de amizade, onde a minha família toda gosta muito de você e da Angélica, meu marido, assim, gosta muito. Então, a gente conseguiu levar, né? Saímos do estúdio para a vida, né? Você é um cara que sempre quando tem alguma coisa eu ainda falo com você, que a gente se fala sempre, que eu torço mesmo de longe, não consegui ainda aceitar todos os convites, né? Mas a gente, você sempre entende, eu acho muito legal essa nossa relação. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, ver o quanto esse projeto está acontecendo, o quanto está tudo muito lindo, com os detalhes Eu assim, vou que providenciar o fazem a espelho, diferença. sabe? Eu só acho tenho que eu uma vou observação, o ali espelho. naquele cantinho ali, tá bom colocar um espelho ali? Que eu cheguei e perguntei pro Luiz, né? Foi pro Luiz, Vamos, a gente né? vai providenciar Cadê um o espelho. espelho? Mulher, né? Vai Então, ter você vê. café na próxima, vai Café ter também, café. eu acho. Ficam as minhas observações aqui. Vai, depois tu eu manda deixo. uma listinha Eu do deixo. que tem que melhorar e tal. Assim, só faltou o café e o espelho aqui, né? Mas, assim, muito obrigada. Muito obrigada Valeu. pelo convite. Realmente foram tempos muito bons. Você foi um parceiraço, né? O Arena mora no meu coração, a minha história. Eu cresci muito profissionalmente. Até hoje, muitas, principalmente mulheres, né, vêm falar comigo e tem, né, como referência. Participei de muitas palestras nas universidades, assim, do jornalismo esportivo, onde as pessoas faziam trabalho de final de curso e queriam falar sobre a mulher no esporte e sempre tinham a referência do Arena e comigo, né? Então, assim, foi muito legal essa experiência. Até hoje eu incentivo muito e digo, vai lá, se arrisca, se você gosta de fazer isso, não tenha medo, porque há o medo do preconceito. Todo mundo fala, mas a primeira pergunta que fala assim, mas eu sou mulher, né? Você se adapta, você consegue colocar o seu respeito, vai muito da gente também, impor o nosso respeito até onde, né, você permite que o outro vá. Então, assim, é fazer isso desde o primeiro momento e não esmorecer, é sobre isso mesmo. A vida é um desafio, foi o que você falou, né? Se for tudo muito fácil, não tem graça. Então, é estudar, é procurar as pessoas certas, as melhores orientações e chegar lá, que é como tudo E aconteceu. tem uma meninada, tem umas meninas boas que estão aparecendo aí sim. no rádio, na televisão, sabe? Eu tenho acompanhado muita gente dizia, até maldosamente, que eu não gostava de dar oportunidade para jovens profissionais. E eu já há alguns anos que eu estou desmistificando isso aí. Esse projeto aqui é um exemplo. E eu já estou de olho num jovem que vai estourar. Ele vai estourar. Eu não posso dizer o nome dele ainda não, porque eu não conversei com ele, mas vai estourar. Em breve vocês terão uma agradável revelação aqui. Que bom. Legal. Tem muita gente boa mesmo, muito jovem aparecendo, tem muito comentarista novo aparecendo, tem muita repórter. Mulheres comentaristas, tem muitos narradores bons aparecendo aí. Eu senti falta ainda aqui, que eu não consegui descobrir, uma narradora. Narrador é dom, é difícil. É difícil. Eu admiro muito quem é narrador, assim, porque tem que ser muito rápido, tem que ter uma voz boa, tem que passar confiança, né? E é difícil. Se pudesse dar um conselho para as narradoras, narrem com a sua voz natural, como você está falando aqui, sabe? As pessoas às vezes querem adaptar a voz e fica legal. Voz, não fica legal. Mas comentarista, tem muitas comentaristas boas. A Thaís que está lá. Thaís Viviane. Eu gosto muito dos comentários dela. Tem muita gente boa, Thaís é muito boa aí na área. Valeu, Andréia. Valeu, amigo. Deus te abençoe, Quando abençoe toda a tua família, chamar, o Eri Jansen, os meninos. E é só chamar também que eu vou lá para a gente tomar
Umas. Valeu. Vamos lá. Valeu, minha gente. Valeu. Fim de jogo, fim de papo. Sexta-feira, neste mesmo horário, tem mais uma Em Campo com o Barba. Tchau. Valeu.